Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração inicial para que a gente possa nos harmonizar, conectar com as energias superiores. Então, Mestre Jesus, mais uma vez aqui estamos, agradecidos pela sublime oportunidade da transformação moral que Tu nos oportuniza. Agradecidos por este momento em que juntos estudamos a doutrina cristã e que possamos, Mestre, receber do alto energias revigorantes, pensamentos de bem-estar, de serenidade, de equilíbrio, para que possamos assim sairmos daqui melhorados e fortalecidos. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que neste momento muita gente procura, né, mais talvez do que em outros momentos, né? Porque a gente está voltando desse grande período que a gente ficou meio que afastado, período de pandemia, né? E iniciando a nossa rotina, né? Mas uma rotina diferente, uma rotina que nos impossibilita aquele contato que a gente tinha natural com as outras pessoas. E mesmo assim, nesta rotina que a gente volta vagarosamente, né, com cuidados e tudo mais aos nossos trabalhos, quanto a gente tem percebido que estamos necessitados de muita compreensão, de muita tolerância, de muito amor uns com os outros, né? A gente que trabalha com pessoas percebe que não são os adultos, né, que estão hoje enfrentando os seus problemas, as suas dificuldades. Crianças também, né? A gente fala com muitos pais e eles dizem que é a ansiedade, né, que foi o tempo que ficou fora, que fez mal, né? Mas o que se percebe com estas crianças? Depressão, né? É aquela falta de sentido para a vida, né? É aquele desmotivamento, aquela desmotivação para fazer as coisas, para encontrar alguma ideia, alguma coisa que lhes traga alegria, né? Felicidade, bem-estar. E também dá para perceber que nós estamos enfrentando as nossas questões mais íntimas. Por exemplo, aquelas coisinhas que nós varríamos para baixo do tapete, que a gente não queria enxergar, aquelas falhazinhas de caráteres que nós todos ainda possuímos, aquelas questões sentimentais, todas essas coisas estão brotando agora, né? Mais evidentemente. Por que será? A gente sabe que estamos vivendo a época da transição do nosso planeta, né? E que agora é o momento da gente se acertar. Não dá mais para empurrar debaixo do tapete aquela sujeirinha que nós vimos fazendo, né? Fazendo de conta que não víamos. Um dia desses nós conversávamos, né? Nós aqui da casa, que é muito fácil a gente muitas vezes fazer de conta que não vê, que não enxerga, porque quando você percebe o problema, você tem que trabalhar com ele, né? E se você faz de conta que não vê, é mais fácil de você lidar, né? Tu pode ignorar ele por um período de tempo. Mas agora a gente está vendo que as nossas falhas, elas estão muito evidentes, que nós temos que lutar contra os nossos vícios, más inclinações, né? Aqueles inimigos ocultos que a gente bem sabe que existem, aqueles espíritos, né? Obsessores, inimigos de outra vida. Nesse momento, se eles têm oportunidade, eles chegam valendo em nós, cobrando as dívidas. Então, é um momento especial, né, de uma perturbação generalizada. Não tem com quem a gente não fale que não alegue alguma questão íntima nesse sentido, né? Muitos pedindo ajuda, né? Muitos psicólogos tendo trabalho dobrado, porque a gente percebe também que tem muitas pessoas se tratando, né? Famílias preocupadas uns com os outros, e aqueles que não persistem, né, muitos
desfazendo muitos lares, porque o problema chega tão forte, tão grave, que a pessoa, se ela não se firmar, né, ela acaba, né, desmotivando e desistindo. Então estamos todos, não dá para tirar, acredito que ninguém, né? Estamos todos mergulhados nesta mesma atmosfera que dias atrás a gente comentou sobre a atmosfera espiritual da Terra. Mas será que no meio de toda essa bagunça que estamos vivendo, entre sentimentos, né, entre questões íntimas, será que é possível ser feliz? É possível compreender essa felicidade? Mais uma pergunta. Além de ser possível ser feliz, será que é possível manter esta felicidade? Então vamos ver, baseado em obras espíritas, né, especialmente o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o que nós podemos tirar sobre esse assunto. Ao longo dos séculos, a gente vem buscando a felicidade no conforto material. A maioria de nós, né? São os bens materiais. Aquela casa bem linda, bem confortável, é o que mais nós empregávamos energia para buscar, né? Nós, os mais maduros. Os jovens, nas festas, né? Muitos no álcool, na drogadição, na sensação física, né? Que faz parte da juventude, né? E que muitas vezes é até meio abusivo o uso de algumas substâncias ou, né, de algumas sensações. Porque a pessoa começa vagarosamente e, como a gente vai ver mais pra frente, essas sensações, elas, depois que passam, elas deixam aquele vazio, aquela tristeza, né? E a pessoa acaba indo mais fundo para compensar, né? E então constatamos que isto não traz a felicidade que a gente espera. Pode ser aquela alegria momentânea, fugaz, como diz aqui, né? Passageira. E aquela sensação física, muitas vezes, né, através inclusive da sexolatria, que a gente vê muito por aí, né, a promiscuidade, né, o que elas trazem para a pessoa? Um vazio existencial. Aquela tristeza, aquele algo que falta, que a gente não consegue identificar a causa, né? É aquela tristeza que ronda, que nada tem graça, né? Então, a gente não sabe onde encontrar felicidade. Por que será que a gente não sabe? Será que se a gente olhar bem para dentro de nós, fazermos uma análise assim, de toda a nossa existência até aqui, o que ficou, que marcou, que nos trouxe alegria real, assim? Será que foi a aquisição de um bem? Claro que a aquisição de um bem, muitas vezes sonhado, trabalhado, que a pessoa lutou, se esforçou, momentaneamente traz aquela felicidade. Mas ela é duradoura? Por experiência própria, não, né? Porque na maioria das vezes, se a gente percebeu que foi difícil conquistar aquele bem, a gente dá muito valor. Mas não é a mesma felicidade do início da conquista, né? E a gente percebe muitas vezes que aquele bem só por ele não preencheu o vazio. E a gente vai em busca de mais alguma coisa. Muitas vezes outro bem, né? Então não é nas coisas que a Terra oferece, né, que são daqui, que nós vamos encontrar essa felicidade duradoura. Embora, né, Allan Kardec, vindo ao nosso socorro, lá na questão 920, no Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Será que nós poderíamos experimentar aqui, desde o início da nossa infância até a nossa decrepitude, um estado de felicidade assim, sem mudança nenhuma? Ele nos diz que não, pois a vida lhe foi dada como prova e expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Quer dizer que a gente não pode ter uma felicidade perene, né, completa, mas algum tipo, algum pouco de felicidade é possível. Então vamos ver como que nós vamos conseguir, porque não é nos bens materiais, né?
não é possível que a gente seja feliz o tempo todo. Então vamos ver como fazer. O Espiritismo nos explica que o complexo humano é constituído de espírito, perispírito e corpo físico, que formam um todo interativo, e cada parte afeta a outra. Assim, os desequilíbrios do espírito afetam a saúde do corpo, né, e vice-versa. Por exemplo, se eu estou bem de saúde, se eu estou equilibrada espiritualmente, meus pensamentos estão positivos, eu estou alegre com a vida, contente com o que eu tenho muito mais possibilidade de estar feliz. Agora, se a minha saúde está abalada, vamos pegar uma doença bem grave, um câncer, por exemplo, que ele está nos consumindo. É difícil de manter o otimismo, né? Porque, quer queira, quer não queira, nós estamos neste mundo ainda. Apesar de sermos espíritos, né? Sabemos que não morremos, que a gente simplesmente deixa o corpo, que a vida real é a vida espiritual, mas a gente ainda tem essa insegurança, né? Muitas vezes a gente ouve dizer, mas esta vida que eu conheço e a outra, né, eu não tenho conhecimento, porque momentaneamente estamos esquecidos da onde que a gente veio, né, de que ambiente, que muitas vezes também não é um ambiente tão legal, né? Pelo estilo de vida, pelas dificuldades que nós temos tido e enfrentado, muitas vezes o ambiente que nós viemos espiritualmente também era um ambiente de sofrimento, né? Devido às nossas escolhas. Mas que podemos modificar agora, dependendo da nossa atitude aqui na Terra. Se a gente, né, tiver uma evolução, algo que nos permita ir para um ambiente melhor, né? Porque na lei de Deus, tudo é merecimento, né? Então, para que o corpo esteja são, a alma deve estar em paz. Para que a alma esteja sã, devemos também cuidar do corpo. Não podemos cometer abusos, excessos de festas, de álcool, de drogas, porque isso vai trazer o quê? Agravamento físico para o nosso corpo. E depois, né, consequentemente, o mal-estar, né, a falta de alegria e de felicidade. Então, a felicidade é um estado a ser construído, que só é alcançado quando a pessoa atinge o equilíbrio espiritual, mental e físico. Para que nós cheguemos neste estado, será que existe um poder miraculoso que diz, muitas vezes a gente ouve algumas pessoas orar e elas ordenam a Deus, né? Elas têm aquele ímpeto de ordenar a Deus, Senhor, eu te ordeno, que, né, tal coisa. Será que é desse jeito assim que a gente faz? Será que a gente ordena algo para que a gente seja feliz? Não, ou decreta. Ou será que esse decreto tem que vir de alguma lei aqui no nosso país, especialmente? Não é, né? Sabemos que tudo na natureza é construído com trabalho. Então, olha, lá no capítulo 5, no item 20 do Evangelho, Kardec nos diz assim: com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Então aqui está comprovado, né, que não é a situação financeira que vai nos trazer a felicidade almejada. Porque muitas vezes, né, nas famílias mais abastadas, a gente vê ainda mais problemas. Tá? Então não é essa a condição, tá? Comprovado. Na questão 921, Allan Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Lá no início, né, nas primeiros slides, a gente viu que a felicidade plena não existe, mas relativa sim, né? Então, o que os espíritos respondem? O homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro.
Então, o que diz aqui? Praticando a lei de Deus, podemos ter uma felicidade relativa. Praticando a lei de Deus. Será que nós sabemos que leis que seriam estas? Será que está em qual religião? Será que está no Espiritismo? Será que está... Aonde que está esta lei de Deus? Tem uma pergunta também, que eu não saberia dizer o número aqui, que Kardec pergunta para os espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus, a lei divina? E o que os espíritos dizem? Na nossa própria consciência. Mas se nós quisermos aclarar isso aqui, qual é que é o nosso modelo, nosso guia, nosso mestre? Nós nos dizemos, antes de espíritas, nós dizemos que somos o quê? Cristãos, né? Então, como é que é o exemplo que Jesus nos deixou? Se nós nos basearmos pela vida, pelo exemplo de Jesus, estamos no caminho certo, né? Então, nessa pergunta, Kardec faz um comentário assim: o homem, bem compenetrado do seu destino futuro, não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Olha o que ele diz da Terra, uma hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. E a gente vem para este mundo, esquece do nosso projeto existencial. A gente se envolve aqui com tantas coisas terrenas, com materialismo, com aquisição disso, né? Tem tantas coisas para nos distrair. Eu mesmo estava falando, porque eu sou assídua compradora de livros aqui, né? Nossa, tem uma biblioteca já lá em casa que eu poderia, né? Se eu vendesse, sairia uma boa grana. Aí eu estava comentando semana passada que eu não tenho lido mais tanto como eu lia. São tantas coisas para nos distrair, né? Se nós nos permitir uma parada regrada na frente da televisão, sobra mais tempo. Porque vamos falar sério, que a televisão tem muito que nos distrair, né? E o celular, então? Né? Quanta coisa há no celular que você pode perder tempo? Então, há tantas distrações para a nossa vida, que se nós não tivermos um pouquinho de disciplina na nossa rotina, nós deixamos de fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo. Por que é importante a leitura? Porque é a iluminação, é o conhecimento, e o conhecimento nos liberta, quer dizer, quando a gente é ignorante das coisas, a gente é escravo de determinadas ações, atitudes que a gente nem percebe que elas são erradas, né? Mas quando a gente tem mais conhecimento, o que faz? Escolhe melhor, né? Eu tenho uma frasezinha que eu não lembro de quem, mas constantemente ela aparece no Face, diz assim: quando a pessoa não lê, ela é obrigada a ir pela opinião do outro. E isso é muito perigoso. E é verdade. A gente deve consultar sempre a obra, né, lá na fonte, para ver o que diz. O que disse a Allan Kardec em tal questão? Ir lá e pesquisar. Então, o nosso projeto existencial, com certeza, nós não precisamos ficar encucados, né? Qual a grande missão que eu tive? Que eu assumi um compromisso e não estou. Não é uma grande missão, talvez externa, é uma grande missão interior. É a gente combater aquelas más inclinações que a gente está se deparando nesse momento, né? Que a gente está percebendo que tem. Aquela inveja, né, que ainda persiste, aquele ciúme danado que lhe aparece desse que outro, é aquela raiva, aquela vontade de responder, é o ressentimento, a mágoa que não vai embora. Então são estas questões que nós devemos nos aplicar, né, em combater essas más inclinações que nós trazemos de muito tempo, porque a gente sabe muito bem, os espíritos têm nos dito várias vezes que nós somos os trabalhadores de última hora, aqueles que estamos assim, né, já ultrapassando o tempo de melhorar. Se nós não levarmos a sério agora, as consequências vindouras podem ser mais complicadas, né? Na questão 933, Allan Kardec pergunta aos espíritos:
Se é o homem em geral o artífice de seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? Mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade. Enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. Às vezes a gente mora próximo a um rio, repentinamente chove muito, vem uma enchente, perdemos muita coisa. São sofrimentos materiais. Eles são duros de enfrentar, né? São. Mas o sentimento ferido, ele é mais doloroso muitas vezes do que você arregaçar as mangas, começar a limpar a tua casa que foi inundada, comprar de novo os objetos que foram com a enchente. Então, os sofrimentos morais, aqueles que nós muitas vezes ainda persistimos em ter, porque não é que nós não devamos mais ter esses sentimentos. Se eu me percebo ciumenta ainda, eu não devo me culpar por ser ciumenta, mas eu não posso me permitir ficar sentindo aquele ciúme. É esse trabalho que nós temos que fazer em nós. O avarento, aquele que guarda tudo que possui e vive na miséria, ele vive também no sofrimento, porque ele não se permite usufruir daquilo que ele tem. Então são coisas que nós temos que nos conhecer, nos enxergar e trabalhar para a gente se livrar, se libertar dessas amarras aqui, né? A questão 922, ela é muito, para mim, ela é muito reveladora. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E olhem o que os espíritos respondem. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Por que para uns a medida da felicidade é diferente? Olhemos esta casinha aqui. Aqui é a posse do necessário. É uma casa simples, mas é uma casa, abriga pessoas. Então, pro ganancioso, para aquele que veio, tem muitas expectativas, é uma infelicidade ter só esta casinha. Para aquele que se conforma, que é resignado, essa casinha está muito boa. Ou para aquele que não tinha nada e agora tem esta casinha, para ele é felicidade. Então, esta medida do necessário para um e para outro, ela é realmente diferente. Ou alguém que morava naquela mansão inicial, do slide inicial, perdeu tudo e agora se vê na necessidade de viver nesta casinha. Para ele também, isso não é o necessário. Pode achar que não é o suficiente. Mas se nós formos resignados, e a resignação não quer dizer que nós não devamos lutar para ter uma vida melhor. Não é a gente cruzar os braços e dizer, morar debaixo da ponte, isso aqui está muito bom. Não é isso, porque se Deus achasse que assim fosse, Ele não nos daria tantos meios de progredir, através do estudo, do conhecimento, através da nossa própria inteligência. Nós podemos ir galgando melhorias para a nossa própria vida material. Mas que isso não nos traga o sofrimento, que seja algo feito com tranquilidade, os pés no chão. Porque muitas vezes nós vemos aqui na Terra também, uma encarnação como esta, e como nós não fizemos bom uso da riqueza em outras etapas encarnatórias, às vezes a gente veio para ter o mínimo, ou para não ter o necessário, para que a gente possa aprender a valorizar aquilo que a gente desperdiçou em outras vidas e ser resignado nessa. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que às vezes batalham muito e parece-me nada dar certo. Por quê? Porque ela tem a necessidade de experimentar esta vivência, né? Porque tudo na nossa vida é experiência. E nós, infelizmente, temos que experimentar os dois lados. Ainda no capítulo 5, item 23, eu só vou ler o que é mais importante aqui.
Mas o homem a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constitui uma emancipação das imperecíveis alegrias celestes. Mas vamos ver um pouquinho, mas como que, não é uma receita, mas como que a gente pode ter um trabalho mais efetivo para a gente saber valorizar mais as coisas do espírito do que do corpo? Então aqui nos diz, que na busca do equilíbrio espiritual e do equilíbrio mental é necessário a real mudança de pensamentos, atitudes e comportamentos, buscando a ligação verdadeira com o ser criador. Não sei se sou só eu, mas muitas vezes eu me pego muito pessimista, mal-humorado, me vejo tendo pensamentos negativos. Então, esses pensamentos, eles nos visitam. Como que nós devemos fazer para que eles não criem raízes? Chico Xavier dizia que quando nós tivéssemos um mau pensamento, que substituíssemos logo por um bom. Às vezes, esse trabalho, ele é árduo. Você vai ter que passar aquele dia todo trabalhando para que você não alimente aquele pensamento negativo. Mas aí existe o remedinho chamado oração, que nos ajuda a manter o pensamento focado. Hoje, se nós pegarmos o nosso celular e formos para o YouTube, nós vamos ter palestras, mini palestras, temos muitas pessoas falando de muitos assuntos interessantes, espíritas, não espíritas, pessoas que vão nos motivar a mudar o pensamento, porque isso aqui não é uma filosofia somente espírita. Os psicólogos dizem isso, né? Tem muitos profissionais, né, filósofos, pensadores, que vêm nessa linha, porque esta é a linha que nós precisamos trabalhar agora, é nos autotrabalhar, é nos modificar, como diz aqui, é criar um ambiente melhor para nós próprios e aqueles que convivem conosco. Então aqui nos diz o seguinte, que a natureza, ela não dá saltos, ela não se transforma assim, né? Como é que existe a transformação da natureza? É um processo de trabalho, é um laborioso trabalho de renovação. Vamos pegar uma plantinha lá que tomou uma geada dessas que deu esse ano, bem forte. Mas ela não morreu, a raizinha dela ficou ali, né? Esperando a oportunidade. Agora começa a primavera, teve chuva, teve sol abundante. Como é que essa plantinha começa? Ela vem lá da raiz, vem subindo, ela vem se trabalhando, uma folhinha, fortalecendo o caule, e assim ela vai se reelaborando. Aquela plantinha anterior, ela quase morreu, mas ela não desistiu. Então, na primeira oportunidade, ela se revigorou. Assim somos nós. Às vezes as dificuldades, elas quase nos derrubam. Mas o que nós temos que fazer? Levantar de novo, estregar o joelho que está sujo, né? Limpar as mãos e dizer, olha, sou filho de Deus e Deus está comigo. Então eu tenho esta força interior que me permite eu me reconstruir, me reinventar. Porque muitas vezes aquele ser humano que nós éramos antes da geada não estava também sendo legal. E a geada às vezes vem para que nós repense as nossas atitudes, para que nós nos reconstrua de uma forma melhor, diferente, mais humano, mais aberto, mais iluminado, mais consciente, né? Então, Jesus nos disse que toda a lei do universo pode ser resumida em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque muitas vezes a gente ama tanto os outros, ama os filhos, ama as posses, ama o trabalho, mas não se ama. Não se ama porque não se cuida, dá para perceber que não se ama porque não cuida da saúde, porque não tem uma vida regrada, porque não se permite ter nem lazer muitas vezes, porque não se permite ser feliz em alguns momentos que seja, se soltar, ser amigo, né, ter momentos agradáveis com os outros. Muitas vezes nós estamos assim, vidrados em algo e não nos permitimos nem descansarmos um pouquinho.
termos um momento de alegria, de lazer, algo que nos faça bem, um bom filme, como nós dizíamos anteriormente. Se a gente souber regrar, tem muita coisa boa para a gente ver. O que não dá para fazer é ser indisciplinado, né? Então, o mestre ainda nos deixou um grande axioma de aplicação prática, vital para quem busca a felicidade. Fazei aos outros apenas o que queiras para vós mesmos. Isto aqui é importante. Isto aqui é muito importante. Quando a gente for fazer algo, se colocar no lugar do outro. Se fizessem para mim, isto é constituinte de uma felicidade talvez mais consistente para nós. Porque daí nós vamos evitar tanta coisa desagradável se nós nos colocar no lugar do outro. É coisa que a gente esquece de fazer no dia a dia. E ainda diz assim o Evangelho, lá no capítulo 11, item 13. A felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, sim no bem. Então, fazer o bem, fazer a caridade, estender a mão ao outro, saber ouvir, estar acompanhando, não desistir do outro, é um passinho para a nossa felicidade. Porque sendo egoístas, também só pensando em nós, no nosso bem-estar, nas coisas que nos fazem bem, naquele filme que eu gosto de assistir, não dou oportunidade para o outro escolher outro filme, né? Coisinhas simples assim, demonstra um grande egoísmo da nossa parte. Então, nós sabendo olhar o outro, nos colocando no lugar dele, estamos no projeto da felicidade futura. Nas obras póstumas, Kardec ainda diz assim: aquele que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. E Chico Xavier nos dá uma receitinha assim: quanto à felicidade, cremos que ela nasce na paz da consciência tranquila pelo dever retamente cumprido e cresce no íntimo de cada pessoa, à medida que a pessoa procura fazer a felicidade dos outros, sem pedir felicidade para si própria. Se nós pensarmos no Chico Xavier, acredito que todo mundo já tenha ouvido alguma coisa, ou algum livro, alguma expressão que o Chico tenha falado, e nós sabemos que ele demonstrava uma alegria interior, assim, algo cativante, que muitas pessoas contam aqui, que muitas pessoas, ao chegarem próximos ao Chico, já ficavam imensamente sensíveis, emocionadas, porque a energia dele irradiava, além de bondade, felicidade, aquele acolhimento, aquele amor que era próprio do Chico. E como que era a vida dele? Será que o Chico teve muitas oportunidades de reclamar da vida? Como é que era o cotidiano do Chico Xavier? Mesmo quando ele trabalhava numa instituição pública, ele tinha organizado a sua vida, ele ainda fazia, recebia os livros através da psicografia durante o seu período que ele não trabalhava. Então era aquela rotina do dia e à noite é o centro espírita e ainda as obras que ele recebia. Foi o Chico aqui na Terra alguém que trabalhou muito, muito. E podemos dizer que ele trabalhou muito para ele próprio, para sua autoiluminação. Porque quando ele trabalhou para o outro, para o próximo, quando ele se doou, quando ele doava as horas do dia dele em benefício do outro, dando o material, mas também o conforto espiritual, atendendo a todos sem distinção, não importava a hora da noite, ele estava sempre pronto para servir. E não só pessoas, quantas histórias até engraçadas tem do Chico Xavier, que ele era gateiro, ele gostava dos gatos, ele gostava dos cachorros. Contam que ele tinha um cachorro muito doente, que a irmã dele matou, e que ele ficou tão triste, e aquele cachorro dava muito trabalho para ele. Ele tinha que vir do centro espírita a altas horas da noite, madrugada,
e ainda ir lá tratar o cachorro. O cachorro não caminhava, estava bem doente. E a irmã não fez por mal, achou que estava libertando ele daquele compromisso, né? E ele ficou tão triste, que criou uma mágoa no coração que só foi suprida quando ele deu de presente, né? Ele disse que ele fez para 2, 3 encarnações as parcelas da máquina de costura, ele deu para a irmã. Quando a irmã abraçou ele feliz, aquela mágoa se foi. Então o Chico, não podemos nos comparar com o Chico, exigir tanto de nós, mas ele também é um exemplo a ser seguido. Trabalhar em benefício do outro é também uma forma de nós nos sentirmos felizes. Quanto é bom quando a gente se sente útil, que a gente fez algo de bem para o outro. Mas aquilo sincero mesmo, sem esperar recompensa. Façamos mais vezes isso. Às vezes uma conversa com alguém que está deprimido. Às vezes um vizinho, uma vizinha que está lá, sem a visita dos filhos. Não podemos ainda tomar aquela coisa de chimarrão junto com ele, né? Com ela. Mas que a gente pode ter um pouquinho de conversa, um dedinho de prosa, como nós dizemos por aí. Alegra o dia daquela pessoa e a satisfação que nos dá também é grande. Alguém irritado que chega para nós, querendo briga, se nós nos mantiver calma, como é bom. Aquela sensação de que a gente não entrou naquela energia negativa. Né? Então, este é o caminho. Não é muito fácil de ser cumprido porque exige trabalho, não vem de graça para nós. Mas vamos analisar. Nós estamos aqui, a maioria de nós já é adulto. Como é que é o nosso dia a dia? O dinheiro que nós recebemos para nós nos manter, nos sustentar. Nós não temos que fazer um trabalho para receber esse dinheiro no final do mês? Então, quem sabe se a gente colocasse a nossa autoiluminação também como algo a ser trabalhado diariamente, um pouquinho por dia, um pouquinho por vez, um passinho pequeno. Hoje eu controlei a raiva, não respondi. Amanhã eu consigo, além disto, também dizer alguma palavra de apoio, de compreensão para aquele irritado. Depois de amanhã, quem sabe, aquele irritado está sentado comigo, conversando, tomando chimarrão, na tranquilidade. E pessoal, não nos esqueçamos da oração. Ela é, como já falamos, assim, um aliado, uma aliada muito grande na nossa iluminação interior. Certo? Nós já esgotamos o tempo, eu tinha ainda um poeminha para ler, mas fica para a próxima vez, tá? Convido a todos então para que a gente faça a nossa oração final e após temos os passos aí mesmo onde vocês estão. Pedro faz a oração e a gente faz o passe. Então vamos agradecer a Deus e a Jesus, especialmente aos bons espíritos que estão aqui conosco nesse momento, nos envolvendo nessa atmosfera de paz, de serenidade. Rogamos que essa mesma serenidade, que esses mesmos sentimentos melhorados, revigorados, também envolvam nossos lares e nossos familiares que lá estão. Que possamos sair daqui mais leves, mais contentes, com fé no futuro e com a promessa desta felicidade interior mais viva. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Pedimos que Tu fiques conosco hoje e sempre. Que assim seja.